Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Bom, hoje a gente vai falar o que está acontecendo em relação à Covid, como é que o INSS está se comportando com relação a isso, os prazos, enfim. Bom, o auxílio-doença antecipado ele foi prorrogado até outubro, porque a lei de abril autorizava antecipação por 3 meses, mas o prazo foi renovado por decreto. Então, o INSS vai prorrogar até 31 de outubro a antecipação do pagamento do LOAS e do auxílio-doença. Então, o governo alega que o atendimento presencial nas agências da Previdência Social está prejudicado por causa da pandemia de Covid-19 e que, embora esteja previsto o retorno gradual, nem todas as unidades estão totalmente aptas para atender o público. Então, diante desse cenário, o governo autorizou que os beneficiários possam receber antecipadamente um salário mínimo durante a pandemia. Então, até 31 de outubro foi estendido. Bom, o INSS abriu agora em julho, mas teve uma portaria conjunta, número 27, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, e passou essa data para o dia 3/8/2020, o retorno do atendimento presencial nas agências. Então, mais uma vez, a gente tem aí uma data, que essa data não é cumprida, é prorrogada novamente, então, agora para agosto. Então, dia 3 de agosto está prevista a abertura das agências, mas, enfim, tudo pode acontecer e a gente vai passando para vocês semanalmente como estão as notícias com relação ao INSS. A prova de vida de aposentados e pensionistas também foi suspensa até setembro. Então, o recadastramento anual de aposentados, pensionistas e anistiados políticos está suspenso até 30 de setembro, para evitar contaminações pela Covid-19. Então, o prazo que acabaria no dia 16 de julho foi prorrogado por causa da pandemia. Então, a instrução normativa do Ministério da Economia com o adiamento foi publicada no Diário Oficial da União. Então, as visitas técnicas para comprovação de vida interrompidas desde março, elas continuam suspensas até o dia 30 de setembro. Então, segundo a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, cerca de 700 mil pessoas serão afetadas pelo adiamento. Então, a instrução normativa ela esclarece que a suspensão não prejudica o pagamento dos benefícios aos aposentados, pensionistas e anistiados. Então, realizada todos os anos no mês de aniversário do beneficiário, a comprovação de vida é exigida para a manutenção do pagamento do benefício. E a prova de vida exige o comparecimento do segurado ou de algum representante legal ou voluntário à instituição bancária onde saca o benefício. Então, desde agosto do ano passado, o procedimento pode ser feito por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo site do órgão, por beneficiários com mais de 80 anos ou com restrições de mobilidade. A comprovação da dificuldade de locomoção exige atestado ou declaração médica. Nesse caso, todos os documentos são anexados e enviados eletronicamente. Bom, e na questão, muita gente dá entrada no benefício e aí sai uma exigência e a pessoa precisa levar um documento. E aí, com a pandemia, isso ficou muito prejudicado. Então, tem muitos benefícios que estão aguardando que a pessoa leve o documento para que possa ser concedido ou negado. Então, pensando nisso, foi criado um drive-thru para o INSS.
Então, as agências do INSS em São Paulo começaram a receber cópias dos documentos de segurados que precisam cumprir exigências para que seus pedidos de benefício tenham as análises concluídas. Então, o serviço é inspirado no sistema conhecido como drive-thru, que é bastante utilizado para a venda de alimentos sem que o consumidor precise sair do carro. Passou a ser adotado por outros segmentos durante a pandemia. Então, no caso do INSS, o cidadão encontrará urnas nas portas das agências, onde ele poderá deixar um envelope lacrado com a cópia dos documentos solicitados. Com seus postos de atendimento fechados devido à quarentena, para desacelerar o avanço da Covid-19 e a consequente suspensão dos prazos para entrega de documentos, então o INSS paulista tem, no cumprimento de exigências, o seu maior gargalo para a conclusão das análises de benefício. Então, da fila de processos que aguardam algum tipo de providência do órgão ou do segurado para chegar ao final, mais de 170 mil dependem de entrega de documentos para que a concessão seja liberada. Desde o início da pandemia, o INSS tem divulgado que a maior parte dos seus serviços está disponível pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site meu.inss.gov.br, o que inclui o envio de documentos, mas parte expressiva do público tem dificuldade para utilizar a internet. Então, para o cumprimento da exigência, que é o nome dado pelo INSS, a situação que durante a análise de um pedido de benefício é verificada a necessidade de apresentação de documentação adicional para a conclusão do processo. Então, para saber quais documentos devem ser apresentados, o interessado deve consultar o telefone 135, o Meu INSS, ou entrar em contato com os plantões, cujos e-mails constam nas portas das agências. Os telefones e e-mails constam na porta das agências do INSS. Agora, se optar pela exigência expressa, as cópias têm que ser legíveis e sem rasura da documentação exigida e pode ser colocadas num envelope que, lacrado, precisa ser depositado em uma das urnas disponíveis nas unidades do INSS em São Paulo. O INSS não emitirá protocolo para esse tipo de entrega. Então, dentro do envelope, além da cópia da documentação solicitada na exigência, deverá haver cópia de um documento de identidade com foto, RG ou da Carteira Nacional de Habilitação do Segurado. E a pessoa precisa colocar no envelope uma declaração de próprio punho assinada, responsabilizando-se pela autenticidade e veracidade das informações prestadas. Então, eu, fulano de tal, declaro que as cópias que coloquei em uma urna na agência do INSS são autênticas, feitas a partir de documentos originais. Declaro também que todas as informações que constam no documentos apresentadas são verdadeiras. Declaro saber que estou sujeito às penalidades previstas no artigo 171 e 299 do Código Penal. Em caso de declaração falsa ou diferente do fato ou situação real ocorrida, além de estar obrigado a devolver valores recebidos indevidamente, quando for o caso. Aí expõe São Paulo, Parará, data, assina. Então, porque aí você está dizendo que, olha, esses documentos são originais, tá? Eu estou declarando que esses documentos conferem com o original. Bom, aí fora, do lado de fora do envelope, é necessário escrever as seguintes informações: o nome completo do segurado, CPF desse segurado, endereço completo com CEP, número do telefone do segurado com DDD ou telefone para recado com o nome de quem o receberá. Então, coloca o seu telefone, se não tem telefone, fulana de tal, entre parênteses, recado, e o telefone. Endereço de e-mail, se tiver, data que o envelope está sendo deixado na agência. O envelope pode ser entregue em uma das agências do INSS de São Paulo de segunda a sexta entre 7 e 13. 7 horas da manhã e 13 horas da tarde. Não precisa agendar. Não mande documentos originais. Essa é a principal dica. Não pode mandar documentos originais, porque as cópias entregues nas agências ou enviadas pelos correios não serão devolvidas aos segurados.
A documentação será escaneada e inserida no sistema. Depois as cópias serão destruídas. Por isso, o INSS não aceitará documentos originais. Após o cumprimento da exigência, o segurado pode acompanhar o andamento do processo pelo aplicativo para celular, ou pelo site Meu INSS, ou pelo telefone 135. Bom, e no caso de auxílio-doença, a exigência expressa não valerá para os pedidos de antecipação de 1045 do auxílio-doença. Nesse caso, os documentos só podem ser anexados no Meu INSS ou no aplicativo para celular. Então, você pode mandar para pedidos de aposentadoria, você pode mandar num auxílio-doença não, tá? Então, auxílio-doença, se falta algum documento, você tem que mandar pelo aplicativo ou pelo site. Bom, e essa entrega do envelope nas agências vai ocorrer sem contato físico, por meio de uma urna disponibilizada nas agências do INSS. Não haverá funcionários no local para prestar qualquer informações sobre o processo ou dar orientações. Os segurados não receberão nenhum protocolo ou recibo. Então, nas cidades em que não houver agência, além do Meu INSS, a entrega das cópias para o cumprimento da exigência poderá ser feita por meio do envio de envelopes pelos correios para a Superintendência do INSS em São Paulo. O endereço é Viaduto Santa Efigênia, 266, segundo andar, Centro, São Paulo. CEP é 010 33 050. Tatiana, você falou muito rápido, eu não consegui anotar. Vai estar no YouTube esse programa, é só entrar lá no YouTube. Vou até passar o título para quem quiser ver, vai estar, deixa eu ver qual que é o título do programa, vai estar escrito lá, Novidades INSS Covid-19. É só entrar lá que você vai ter acesso a tudo que eu estou falando. Bom, segundo dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores do INSS Previdência de São Paulo, o drive-thru no INSS não assegura benefícios e ainda abre brecha para fraudes, já que não haverá conferência nem protocolo de entrega dos documentos para requerer o benefício. Então, as pessoas vão colocar a documentação em uma caixa sem número de identificação, sem conferência de nenhum servidor e sem protocolo de nada. Quem está responsável pela caixa é o segurança terceirizado. Então, se o segurado tiver algum problema com esse protocolo, não poderá entrar na justiça, porque não tem comprovante. Não haverá funcionário do INSS para orientar o público. Então, só que assim, tem gente criticando? Tem. Mas é complicada a situação do segurado que precisa do benefício, que está aguardando esse benefício, não recebe o benefício por conta dessa exigência. Então, o que acontece? Pega uma cópia simples e manda. Porque se você não pode ficar aguardando, você manda uma cópia simples, você não vai mandar o original, você não vai ter comprovante, você não vai ter nada, mas pelo menos isso pode agilizar o andamento do seu processo. Não estou dizendo que vai ser concluído. Pode ser negado? Pode ser negado. Mas se para você aguardar é complicado, então faz isso, leva um documento, cuidado, porque precisa ser legível, porque às vezes a pessoa tira a cópia, você olha a cópia, você não consegue ler o que está escrito, aí também não vai, aí eles vão negar. Então, toma cuidado, manda direitinho, mas cópia, o original tem que ficar sempre com você. Não entregue o original, porque eles vão descartar, isso vai ser jogado no lixo, então todo cuidado é pouco. Bom, a gente teve recentemente um julgamento de uma aposentadoria que foi concedida após o divórcio e ela teve que ser partilhada, segundo o STJ. Então, o que aconteceu? Se tratando de ente familiar e do regime matrimonial de comunhão parcial de bens, a colaboração, o esforço comum e, consequentemente, a comunicabilidade dos valores recebidos como fruto de trabalho, como aposentadoria, deve ser presumida. Então, com esse entendimento, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para determinar a partilha de valores decorrentes de aposentadoria concedida de forma retroativa pelo INSS, incidindo na verba que tiver a origem em período no qual estava em vigor o casamento. Então, no caso, o divórcio entre as partes ocorreu em 2008. Já em 2012, o ex-marido recebeu crédito previdenciário por precatório.
obtido em ação ajuizada em 2006, o qual o pagamento se deu retroativamente a 1999, que foi a data que foi indeferido o requerimento administrativo da aposentadoria. Então, o que aconteceu? Eles estavam casados, o homem foi lá pedir aposentadoria em 99, que foi negada. Aí ele entrou com recurso na esfera administrativa. Em 2000, aí o recurso foi negado, vamos supor em 2005. Em 2006, ele entrou com uma ação, desde 99, dizendo, olha, o INSS negou. Então, eu só soube agora em 2005. Então, em 2006, ele entrou com uma ação. Em 2008, ele se divorciou da esposa. Em 2012, ele recebeu um precatório desde 99. E aí, ele não queria dividir com a mulher esse período de 99 a 2008, que era quando ele estava casado. E aí, ela entrou com uma ação e o STF disse que não, que o período que eles eram casados, ele tem que dividir com ela. Então, essa ex-cônjuge, ela entrou com pedido de partilha por esses valores serem referidos ao período que estavam casados. E o pedido foi negado em primeira instância e segunda instância, porque atestaram a incomunicabilidade da verba previdenciária. Mas aí foi lá o STJ e reverteu esse entendimento. Porque, segundo a relatora, a ministra Nancy Andrighi, a comunicabilidade de valores recebidos como fruto de trabalho, ela é presumida na situação de ente familiar e casamento com comunhão parcial de bens. Se fosse separação total, por exemplo, não teria que dividir. Mas como é comunhão parcial, se fosse comunhão total, teria que dividir do mesmo jeito. Então, se houvesse sido deferida administrativamente pelo INSS a aposentadoria, em 99 haveria a comunicação dos valores por ele recebidos a esse título, até o momento do divórcio, que foi em 2008. Razão pela qual o recebimento posterior desse benefício, mas referente a contribuições ocorridas ao tempo do vínculo conjugal, deve ser igualmente objeto de comunicação e, consequentemente, de sobrepartilha. Então, em razão do entendimento, é o o tratamento dado pela jurisprudência do STJ, segundo o qual ganhos financeiros não podem ser considerados a única contribuição dada à sobrevivência familiar. Então, há famílias que se organizam de forma que um dos cônjuges desenvolva atividade remunerada, enquanto o outro dá suporte em áreas, contribuindo assim com o desenvolvimento. Então, um trabalha, outro fica em casa cuidando dos filhos, por exemplo. Então, diante desses cenários, admitir a incomunicabilidade dos proventos do trabalho, que são salários, aposentadorias, geraria uma injustificável distorção em que um dos cônjuges poderia possuir inúmeros bens reservados, frutos do seu trabalho, e o outro não poderia tê-los, porque reverteu em prol da família os frutos do seu trabalho. Então, a partilha de bens no regime de comunhão parcial, ela está disciplinada pelo Código Civil, que seu artigo 1659 exclui os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Ao votar, a ministra reconheceu a existência de profunda discussão doutrinária sobre a aplicação da norma. Se fosse literal, quase nenhum bem adquirido durante o casamento seria partilhado. Então, por isso, explicou o STJ, é constantemente chamado a se pronunciar em situações específicas de partilha. Assim, a Corte tem orientação no sentido que ocorre comunhão de bens quanto às indenizações trabalhistas por direitos adquiridos durante o casamento, atrasados oriundos de diferenças salariais e fundo de garantia por tempo de serviço. Então, a esse procedente se junta o da aposentadoria concedida retroativamente pelo INSS. Então, se você está lá, você está se separando, mas você entrou com um pedido de aposentadoria que foi negado, você entra com uma ação e posteriormente você recebe aqueles atrasados, isso o seu cônjuge pode ter direito, tá? Então, se ele entrar com uma ação, possivelmente ele vai conseguir receber esses atrasados que você não compartilhou. Então,
precisa planejar, a pessoa precisa saber. Tem gente que fala, mas eu não sou casado, eu moro junto. Comunhão parcial. Quem está morando junto é aplicada a lei da comunhão parcial, então precisa tomar cuidado quando for se separar, precisa ver se vai comunicar, se não vai, como é que funciona, sabe? Porque as pessoas, claro, uma separação, a pessoa primeiro ela vai ver o lado afetivo da coisa, depois ela vai pensar no lado patrimonial, mas tudo isso tem que ser levado em conta, porque vai ser dividido, tá? Então, não é porque eu entrei com uma ação que eu ainda não recebi que a pessoa, que o meu marido não vai ter direito, que o meu ex-marido não vai ter direito. Se era casado comigo no tempo que eu dei entrada na ação, tem direito. Então, a pessoa precisa saber o que ela vai fazer direitinho, porque numa separação, isso pode ser, você está contando com aquele dinheiro e, de repente, aquele dinheiro você tem que dividir com o seu ex-cônjuge. Então, é complicado, a pessoa precisa se planejar, porque isso daí a pessoa realmente vai ter direito. E aí tem também aquela outra situação, né? Às vezes a pessoa está achando que já vai se aposentar, principalmente agora com a reforma da Previdência. Eu recebo gente todo dia no escritório achando que já está, não, já tenho tempo e já posso estar aposentado. Aí você vê e ainda falta um tempão para a pessoa se aposentar. Então, precisa fazer o planejamento, porque agora, mas eu fiz o cálculo ano retrasado. Pode fazer de novo que mudou tudo. Mudou tudo, entrou... Agora a gente tem pedágios, a gente tem várias regras de transição, então precisa tomar cuidado para ver qual a regra que melhor se aplica ao seu caso. Porque se você fizer, às vezes você pede aposentadoria, por um mês você tinha direito a um benefício muito maior, não dá nem para discutir, porque eu não posso discutir porque você foi lá e fez errado. Então, tem muitas situações que a gente não vai conseguir arrumar, porque a pessoa, se ela não fizer um belo de um planejamento, ela vai se prejudicar muito. Antes, a gente entregava um cálculo para o cliente. Agora, a gente entrega 5, 6 cálculos. Dependendo da situação, são 6 cálculos. Você fala, gente, mas é... Aí você explica um por um, esse é tal data, esse é tal data, esse aqui, olha, se você entrasse, às vezes a pessoa, ela espera muito mais para dar entrada no pedido de aposentadoria, que se ela pedisse 2 anos antes, ela teria um valor maior. Para vocês verem a que ponto chega essa diferença. Então, se você pedir na data correta, de quanto tempo faltava em 13/11/2019, aí você pode ter um valor bom de aposentadoria. Agora, se você não fizer o planejamento, entrar quando te der na telha, aí você pode acabar perdendo dinheiro, tá? E lembrando que a aposentadoria a gente vai receber para o resto da vida. Só que a maioria das pessoas não pensam assim, elas pegam e entram, dão entrada de qualquer jeito. Aí sai, o que sair elas pegam, aí depois eu vou reclamar. Se você fez errado, se você, dependendo do tamanho do erro, não conserta mais, tá? Então, tome cuidado antes de fazer a aposentadoria, faça um planejamento, porque antes a gente entregava um cálculo, é tal data, você vai se aposentar com tanto. Agora não, mudou tudo, tá? Então, são vários cálculos para uma pessoa. Então, todo cuidado é pouco, faça o planejamento, porque senão você pode se prejudicar muito. Bom, gente, essas e outras dicas vocês acompanham aqui no Leis do Sucesso. Se vocês puderem se inscrever no meu canal, no YouTube, Tatiana Ragosta. Clica lá no sininho que cada vez que eu publicar alguma coisa, você vai ser notificado. Gente, fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.